Nosso primeiro desafio: encontrar tempo. Eu sabia que a solução para todos os meus problemas era me comprometer a fazer do desenvolvimento pessoal uma prioridade. Esse era o elo perdido que me capacitaria a me tornar a pessoa que eu precisava ser para conseguir atrair, criar, sustentar consistentemente os níveis de sucesso que eu desejava. Simples. No entanto, meu principal desafio era o mesmo de qualquer pessoa normal: encontrar tempo. Eu estava tão ocupado apenas tentando sobreviver minha vida, pagar as contas, que a ideia de encontrar tempo extra para o meu desenvolvimento pessoal parecia quase impossível. Talvez você se identifique com isso. Eu adoro o que o autor best-seller Matthew Kelly disse no seu livro O Ritmo da Vida. Por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro, todos sabemos o que nos deixa felizes, mas não fazemos nada disso. Por quê? É simples. Somos ocupados demais. Mas ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Então eu peguei a minha agenda, me sentei no sofá e me comprometi a encontrar o tempo, a criar o tempo para o meu desenvolvimento pessoal diário. Esse foi o start que me tirou de executivo para um profissional voltado hoje somente no desenvolvimento pessoal. Para um menino que entrou numa carreira profissional dentro de uma instituição e uma organização grande, e ao entrar disse que viraria diretor dela, fez isso durante 22 anos de uma forma totalmente focada, cujo olhar era só para aquilo. Ele não conseguia olhar para mais nada. A observação daquele ser humano que vocês estão vendo hoje era acordar pela manhã e simplesmente olhar para você e dizer: como eu posso fazer melhor? De que maneira eu posso mergulhar nisso e de que forma eu vou fazer para que eu chegue ao final da minha jornada o mais rápido possível? Quanto de tempo vai custar isso na minha vida? Nem passava na minha cabeça. O que interessava naquele momento era ter a capacidade única de me superar todos os dias e não interessava a quantidade de tempo que eu tinha que doar para chegar lá. E isso se transformou em 12, 16, 18 horas do meu dia com um único olhar: chegar ao objetivo. Para trazer o quê? O melhor para minha família. Achando que trazia o melhor para o meu filho. Sem ter tempo para os pais, para a esposa e, consequentemente, arrebentando com o meu mental e com a minha saúde. Esse foi o start do seu objetivo. E é um preço muito caro a se pagar. Caro, e consequentemente, ele veio nessa jornada. Eu sou um homem com 48 anos de idade, faço 49 agora, e já tenho 3 cirurgias, e elas não são pequenas. E o mais importante, não foram as cirurgias que me tiraram de lá. O que me tirou de lá foi o nascimento do último filho, o período da chegada do último filho, que é o meu terceiro filho, e uma mulher que estava lá com um olhar atento a mim, percebendo o mal que aquela situação estava fazendo. Só que ela teve que ter a capacidade e um olhar realmente de amor e compaixão para com o homem que estava na frente dela, dela conseguir olhar para ele e dizer:
Eu te amo e sei que isso é o teu sonho, porque você já me contou isso. E na realidade, por ser o teu sonho, eu não sei nem como eu vou te dizer que esse caminho é o caminho onde você vai ter muitos problemas como já está tendo. E ela teve a capacidade de saber ligar a chave para que eu tivesse o entendimento de que, amor, eu não vou com você nessa última transferência. E automaticamente a gente tomou a decisão, estamos juntos, de eu não continuar. Por mais que doeu em mim. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre isso. Dudevan, nós preparamos algumas perguntas para você. Eles são muito interessantes, acho que vocês vão gostar bastante. Como é lidar com a mente das pessoas? Lu, essa pergunta é tão profunda que faz com que a gente eleve só pela tua pergunta a nosso grau de responsabilidade. Na realidade, a gente busca só despertar o eu que está dentro do ser humano. A gente leva nesse desenvolvimento, no trabalho que efetuamos de análise corporal, trazer o ser humano até a formação do seu sistema nervoso, que está completo até 5 anos de vida, e fazer com que ele entenda, dentro desse processo, o que trouxe de recursos a ele e o que foi que causou de dores e transformações nesse processo, que está estampado no corpo dele. E essa estampa, ou seja, esse desenho que ali foi formado, é que traz o seu entendimento do seu recurso. Nós somos totalmente prontos, estamos totalmente prontos, nosso sistema nervoso, aos 5 anos de vida. E ao estar pronto, nós passamos por 5 fases. E essas 5 fases geram na gente dores. Essas dores nos trazem, então, um mecanismo de sobrevivência para suportar aquela dor. E esse mecanismo de sobrevivência faz com que o cérebro entenda que eu preciso ter um corpo para me manter vivo aqui. Então você tem o corpo que você precisa ter para sobreviver nesse mundo. Depois de ter feito essa imersão, gente, dá vontade de começar a falar aqui cada resposta, dá vontade de entrar e contar alguma coisa, mas vocês têm que fazer para experimentar. Então, vamos continuar as perguntas. Agora, correlacionando comigo. O teatro é eterno, mas a sessão, ela é efêmera. Depois que acabou o espetáculo, vai apagar a luz, a cortina vai fechar e acabou. Quando o seu dia termina e você está só, consigo mesmo, como eu fico lá quando acaba, e você se dá conta que a tua influência sobre a vida das pessoas pode significar uma mudança no destino delas. Como é que é isso para você? Chega a te angustiar, você fica feliz? Como é que é esse processo na tua cabeça? Que pergunta maravilhosa. Eu estou assimilando a tua pergunta e vou olhar com muito carinho, muito respeito para quem está nos ouvindo. Quando você tem uma capacidade que você desenvolveu diante da habilidade, o recurso que você tem, nos cabe 2 coisas, no meu humilde entendimento. Uma, achar que você é mestre naquilo. E a outra, achar que você está no eterno caminho de aprendizado. Então, ao fazer um processo como esse, o que nos liberta é olhar no dia seguinte e ver se você viveu aquilo intensamente ou se você simplesmente foi um personagem. Quando você tem a capacidade de viver intensamente aquele momento, você não tem que olhar para trás e dizer o seguinte, eu tenho que fazer melhor, ou o crítico vem dizendo, você poderia ter se desempenhado mais, você poderia ter feito isso, aquilo, aquele outro. Isso não vem. Não vem porque você colocou a tua natureza ali. Você colocou o seu eu ali. Não tinha ninguém te sabotando naquele momento. Era você com você mesmo. E quando o desafio é você com você mesmo, e não você com o Luciano, você com o outro, é entrega. E entrega é doar-se. É ter compaixão. E é muito intenso. Vamos lá, terceira pergunta. No mundo de hoje, você acredita que tem espaço para utopias? Que
pergunta, essa eu acho que eu vou cair da cadeira com essa aí. Acho que a gente que vai cair da cadeira com a resposta. Gente, a definição de utopia, né? É algo que eu não consigo imaginar, algo que eu não consigo ver, é muito utópico eu chegar lá. Nós temos que ter a capacidade, sim, de criarmos aonde a gente quer chegar. Por que quando nós somos crianças, nós temos uma capacidade de sonhar? E aí quando viramos adultos, nós somos tolhidos? Esse tolher, ou não virar criança na fase adulta, ou não mergulhar em você, dentro de você e rever. Se você consegue, com 5 anos de idade, ter sorriso no rosto depois de um tapa que você levou de uma criança, que é teu colega. E por que uma ofensa durante o dia nosso, de um colega de trabalho, ou de uma esposa, ou de uma família, nos trava durante uma semana? Porque, com muito respeito, e desculpe até a minha mudança de face, que parece que eu já fiquei bravo aqui, é porque isso é simplesmente a falta de capacidade de nós não entrarmos dentro da gente mesmo e dizer o seguinte: foi só um fato. Não é pessoal. Não é pessoal. Será que ele, que está atrás da câmera agora me filmando, esse tom de voz não incomodou e isso fez com que ele mudasse a visão que ele tem comigo? É só um fato. O que as pessoas querem é transformar de um fato uma história. E elas complicam, elas não deixam as coisas simples. Então, utopia é a sua capacidade, no meu entendimento, de transformar um sonho. E esse sonho se transforma em realidade ou não, se você achar que esse utópico não é alcançável. Eu sempre tenho uma frase na minha cabeça que o impossível só é impossível até alguém faça, né? Aí deixa de ser impossível. É muito legal isso. Como é que você lida com os teus erros? Essa acho que eu vou morder aqui. Eu vou morder. Ainda bem que sou eu que estou perguntando para você e não você para mim. Vamos olhar para a palavra erro. A palavra erro, parece que ao falar a palavra erro mentalmente, vem não só um ponto de interrogação, vem um ponto de interrogação, exclamação, né? Vem uma série de coisas atrás. Vem o quê? Vem um martelo sobre você. Uma porrada que vem sobre a tua cabeça, que em vez de você expandir, você bota. Quando você vê o erro dessa maneira, você tem tendência a não evoluir. Quando você vê o erro desta maneira, você olha para ele e diz assim: que bom que você chegou, para que eu tenha a capacidade de, na manhã seguinte, olhar para você e dizer o seguinte: como eu posso fazer diferente para que automaticamente eu erre de outra maneira, mas não mais dessa. O erro é a tua capacidade de aprender. O erro é o teu despertar de que, na realidade, você pode sim ter a opinião do outro para entrar dentro de você e achar em você novas alternativas. Mas o mais importante, quem consegue brincar com os seus erros, corrige rápido. Quem carrega os seus erros como peso, não evolui. Entendi. Você utiliza isso como uma evolução para você mesmo. Brinque com seus erros. Legal. Sorria como faz a criança, que aí a gente consegue achar o caminho. Maravilha. Agora, esse é um assunto interessante. Medo. Do que você tem medo? Todos nós temos 2 medos primários, né? O medo de não agradar, o medo de não conquistar, ou seja, esses são medos. Todos nós temos medos. O medo é um mecanismo de sobrevivência. Não tem nada errado aí. O que a gente precisa perceber é que o medo não pode ser o inibidor para que a gente chegue ao caminho. Ele tem que ser o quê? Uma proteção, só. Mas não uma proteção que não me iniba. Vamos fazer uma encenação aqui, Lu. Eu e você somos trapezistas, perfeito? Ok. Embaixo a gente tem uma cama elástica, tá? Até aí tá tudo bem. Vamos dizer que a gente tirou a cama elástica. Opa, piorou. Medo, tá vendo? Olha o medo aí, na jogada. Então vamos botar a cama elástica de novo. Ou a proteção, aquela rede. A proteção. Rede, né? Então é o seguinte, eu e você vamos pactuar um processo de confiança mútua. Eu tenho que me entregar plenamente a você, e isso é um medo das pessoas, a entrega. E você a mim, porque a nossa vida está em jogo lá naquele momento, lá em cima. E agora eu olho para vocês, dizendo o seguinte, que o que vai fazer com que eu e o Luciano diminuam o nosso medo? É treinar. Quanto mais eu e esse homem treinar lado a lado, mais nós vamos saber, através de um olhar, de um gesto, de um assobio, de um grito,
que está na hora de eu soltar o meu trapézio e me jogar em busca dele. E não é só soltar o trapézio e me jogar em busca dele, eu tenho que dar uma cambalhota, tenho que, às vezes, que eu vou me soltar, botar uma venda para não enxergá-lo, para quem já viu esse tipo de movimento. E aí a gente treina, treina, porque dizem que no momento do espetáculo não terá a nossa proteção embaixo. Entendi. Então, o que fez o medo? Fez com que a gente se desenvolvesse, treinasse, usasse as nossas maiores habilidades para fazer o nosso melhor e não uma trava. Usando a favor de você. Perfeito. Maravilha. Sonhos. O que são sonhos, Dudevant, para você? Sonhos. Sonhos é você ser aquela criança que lá está com 3 anos de idade, 4, 5, e você imaginar onde você vai chegar. E a partir dali, não deixe o universo que está em tua volta te podar. Sonho é aquele passarinho que acabou de nascer, que está lá no ninho, e chegar alguém para ele dizer o seguinte: você nunca vai voar. É isso que fazem com os sonhos de vocês. Todos nós nascemos, todos nós vamos ganhar asa, todos nós vamos ganhar plumagem. E ao ganhar plumagem, nós temos que enfrentar os medos e ir para o mundo. Porque se você não for para o mundo, você não vai conquistar os seus sonhos. A águia, aos 50 anos de idade, tem que fazer o quê? Você é conhecedor dessa história. Tem que se reinventar para ela sobreviver por mais 50 anos. Ela tem que simplesmente ir para o topo de uma colina mais alta, tem que arrancar suas penas velhas, arrancar simplesmente as suas garras, que são seus mecanismos para buscar o seu predador, a sua presa, e consequentemente ao fazer isso, ela tem que se reinventar aos 50. A gente às vezes chega com 30 e acha que meus sonhos não serão realizados. Eu estou com 60, não consigo mais realizações. A vida está aí no processo de adaptação para mostrar que a gente tem capacidade. Basta a gente entrar dentro do nosso eu e fazer o despertar. Para mim, quando você deixa de sonhar, você morre. Eu concordo com você. Essa pergunta aqui eu estou muito curioso. Por que a TM22? O que significa isso para você? Esse curso, Luciano, foi construído em janeiro desse ano. E agora eu vou te trazer uma surpresa. Vamos lá. Esse curso, da forma com que ele foi desenhado, da forma com que ele foi feito, é a primeira versão. Você participou da primeira versão do ATM22. Do jeito que ele foi feito, na construção desse processo. Eu já fiz vários treinamentos com maiores intensidades com as pessoas, mas não desse jeito, com essa pegada, com esse processo. E o ATM significa Atitude Transformadoras, e vocês ficam comigo durante 22 horas. Legal, 22 eu já tinha... Atitudes transformadoras. Transformadoras é que se você aplicar na sua vida, e você vivenciou aqui, se você aplicar 30, 20, 15% do que você pegou aqui, eu tenho, com muito respeito, muito carinho, sem arrogância, certeza que já vai gerar transformação. Legal, legal. Gostei. Vamos lá. Essa aqui eu quero muito escutar a tua resposta. Um grande poeta argentino, Juan Gelman, tem um poema cujo título é uma pergunta. Amor que serena termina? Não. Para mim não. Para mim não. O amor, ele já foi construído. Mas ele adormeceu. Na realidade, o que você precisa entender é que você viveu aquele amor intensamente. Quando ele termina, você tem a capacidade de colocar num quadro e não riscar aquilo da sua vida, que é o que 90% das pessoas fazem. Eles riscam aquele fato da sua vida. Quando você emoldura aquilo e agradece que ele aconteceu, você entende que você não vive mais aquele momento, mas que ele continua lá. A sua fotografia, a sua história, o seu tempo. E aí, olha para o meu rosto e diz, eu consigo apagar alguns dos traços que você teve com 5, com 7, com 8, com 18? Eu consigo apagar algum relacionamento que você teve intenso
Eu não vou falar um beijinho numa noite. Eu vou falar de uma vivência. Você consegue apagar um filho que você teve no relacionamento? Claro que não. Então o amor ele não acabou. E muito pelo contrário. No meu entendimento, a gente tem que ter uma capacidade ainda maior. No caso, então, de uma relação com filhos, para ter mais amor ainda. E compaixão para poder vivenciar esse fato, porque o teu filho que está nesse relacionamento vai precisar muito da tua força. E você vai ter que ter muita compaixão e muito mais amor ainda para lidar com a pessoa que está do outro lado, que muitas das vezes não queria aquela separação. Então, para mim, você tem que ter mais amor ainda. Eu acho que é um amadurecimento, né? Não sei. Eu vi. Dudevan, quais foram as tuas perdas? Essa pergunta é... Com o amadurecer de hoje, as minhas perdas foi literalmente momentos que eu poderia ter vivido intensamente, a mais com meu pai, com minha família, com meus filhos, totalmente viciado a uma carreira. Isso não tem volta e isso mexe. Mas o importante é que veio a luz, né? Que você enxergou isso e agora você está no teu caminho, no outro caminho. Então, sempre há tempo. Você trabalha com pessoas, com a mente das pessoas, né? Isso é muito desafiador. E por muitas vezes eu vi isso, é um cenário de batalha. Como é que você lida com isso? Como é que é o pós? Como é que é todo o processo? Eu tenho que revelar de forma profunda a você, olhando primeiro a você e agora para o público, para dizer o seguinte: essas batalhas são travadas todos os dias entre o nosso consciente de inteligência positiva, que é o nosso verdadeiro eu, assim que eu chamo, e o nosso consciente de sobrevivência, que eu chamo de inconsciente. O nosso inconsciente de sobrevivência, o nosso consciente que nos trouxe até aqui, que é o sobrevivente, ele faz com que a gente tenha mecanismos de proteção e automaticamente ele toma ações rápidas voltadas a uma imagem. Eu acabei de ver o Luciano pela terceira vez, por exemplo, e o nosso segundo encontro não foi bom, mas eu preciso me encontrar com você pela quarta vez. O que acaba acontecendo com a minha mente? Ele já me dá uma programação, eu já sei. Então eu já vou armado para com o Luciano. E não tem nada a ver. Entendi. E isso é que faz com que você cometa uma série de processos e erros e automaticamente não consiga ter um quarto encontro magnífico, porque não é você no comando, é o teu mecanismo de proteção. E quando você faz dinâmicas aqui, para mostrar que agora eu digo para você, Luciano, fica no teu consciente, como você disse, eu não vou fazer tal tipo de coisa, vou ficar consciente, eu não vou fazer, porque eu já entendi como é que é, eu não preciso fazer isso. E eu chego em você, e simplesmente através de uma respiração e de um grito, eu tiro você do teu eu, você vira simplesmente o teu animal, entra no mecanismo de sobrevivência e você não sabe por que você fez aquilo. Aí é você. Muito legal. É essa a sacada. Você, nessa tua carreira anterior, você tinha que viajar muito. Sim, cuidar de muitas, enfim, de muitas coisas. Solidão. Como é que você lida com a solidão? Ocupando a mente com informações que te fortaleçam. Quando eu estava parado no hotel, eu estava lendo uma literatura, um livro, que me tirasse daquele processo de solidão e que me fortalecesse. Quando eu estava numa viagem que ia ficar 2 dias fora ou 3, cada momento que eu vivia em cada visita era doação plena, para que eu não me arrependesse depois, porque eu estou longe da família. Então eu me doava do mesmo jeito, como se estivesse lá. Era buscar viver aquilo com plenitude, que é o que eu trouxe aqui para vocês. Para fazer com que, quando eu chegasse no hotel à noite para dormir, eu estivesse o quê? Exaurido. E ao estar exaurido, o que me cabia era dormir. E aí a minha mente não me boicotava. Essa foi uma das grandes lições que eu tirei aqui. Vai acontecer comigo. Vai acontecer com você. Com vocês. Vai chegar a hora
da viagem sem volta. Afinal, não sei. Se você pudesse levar algo, o que é que você levaria? As lembranças dos momentos vividos. Obrigado. Obrigado. Adorei, espero que vocês tenham gostado. Foi com maestria esse curso. Muita gratidão. Não percam. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos vocês. É uma honra estar aqui com um homem que tem uma história tão bonita. E nesse processo a gente precisa entender. Se a gente se colocar no caminho de aprendiz, a gente aprende numa palavra, num ato, num gesto, num beijo. Mas o mais importante, tenham compaixão, tenham simplicidade, que aí vocês vão conseguir olhar o outro de uma forma diferente. E aí, como você vai receber coisas boas, você não vai estar precisando usar mecanismo de proteção. E aí você consegue ser você mesmo. Obrigado. Obrigado.